Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa querida Joana de Ângeles, né? O livro é O Homem Integral e o tema é Doenças Físicas e Mentais, capítulo 19. Terça-feira, dia 16 de novembro. Vamos fazer uma noite bonita juntos? O que vocês acham? Vamos lá. Então, vamos começar o nosso estudo. E como eu sempre faço, né, eu quero saber o que vocês acharam do texto. Esse texto, ele fala muito da psicologia. E aí eu quero saber o que vocês acharam, qual foi o objetivo do tema da Joana, qual foi as frases que vocês acharam que ficou mais marcada, o que ficou de resumo para você nesse texto de hoje, ok? E achou difícil esse texto? Porque um dos nossos objetivos do estudo da Joana é aprender a ler a Joana, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do texto de hoje? Ele não foi tão simples quanto os das últimas semanas, não é isso? Mas vamos lá, não tem nada que, com esses 19 capítulos, 18 capítulos estudados anteriormente, que a gente não possa compreender, né? Eu tenho certeza que vocês vão falar coisas maravilhosas aí a respeito do estudo, como vocês sempre falam, ok? Vamos fazer a nossa prece para começar nosso estudo? Prece precisa de sorriso. Então, fechando nossos olhos e agradecendo a esse Deus maravilhoso, a espiritualidade amiga que nos acompanha, nosso amigo espiritual, os conselhos do nosso irmão amado Jesus, que sempre estão norteando os nossos caminhos, estão mudando o nosso comportamento. Então, nessa noite de hoje, só te pedimos, Jesus, que tu ilumine a nossa mente, nos ampara, nos fortalece, nos dá a coragem da fé, a confiança em Deus, a calma para levarmos esta vida que é tão importante para a nossa evolução. Então, neste momento, abençoa o nosso lar, material e espiritual, abençoa todas as pessoas que nos cercam, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, abençoa o nosso planeta Terra, planeta azul maravilhoso. E ao conhecendo o Espiritismo, que nos propicia tantos estudos maravilhosos para o nosso engrandecimento. Então, que possamos sair daqui hoje nos sentindo muito melhor do que entramos após esse estudo, que assim seja. Bom, vamos começar, né? O nosso tema hoje, como eu falei para vocês, ele é Doenças Físicas e Mentais, capítulo 19. E aí, nós vamos começar, como sempre, com aquele resumo do tema passado. Muitas pessoas não puderam assistir, mas leram o livro, viram depois o vídeo, e algumas não tiveram tempo para isso, e a gente faz um resumo do que aconteceu, do que nós aprendemos na aula passada. Então, vamos lá. O nosso tema passado era o conceito de saúde. Como ele era bem pequenininho, nós colocamos também os comportamentos neuróticos. E o resumo disso, a nossa OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela elucida que a saúde resulta da harmonia de 3 fatores: bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica, assim contribuindo para uma situação saudável do indivíduo. Bom, quando a OMS elucida esse processo, esses 3 fatores, o que é? Mente, que dá o equilíbrio orgânico para o nosso corpo, se nós estamos bem com a nossa mente, tendo bons pensamentos, pensamentos positivos, ela gera um equilíbrio no nosso sistema orgânico.
as células materiais e espirituais que sempre estão juntinhas, uma colada com a outra desde a concepção, funcionam de uma maneira harmônica, porque o nosso organismo biológico, ele solta um monte de ácidos no nosso organismo. E ele é hormônios, na realidade. Né? Quando nós não estamos bem, esses hormônios vêm, soltam acidez no nosso estômago. E quando nós não estamos bem. Quando nós estamos bem, vem as endorfinas, as dopaminas, e isso deixa a gente numa situação legal, e fora as outras todas, né? Assim, contribuindo com a saúde do corpo. E quando ela fala nessa situação econômica, que enquanto estamos encarnados, nós vivemos na matéria. E a matéria ainda, no mundo de provas e expiações, é preponderante na nossa vida. Então, a satisfação econômica, o poder sustentar essa matéria, é importante para a gente. Claro que, às vezes, nós damos um peso muito maior a isso do que ao próprio espírito, mas a satisfação econômica, ter como viver, sustentar, comer, vestir, educar as pessoas que Deus deixou em nossa responsabilidade, como filhos, pai, mãe, pessoas que dependem de você, é muito importante para o equilíbrio da sua saúde, que a gente não joga esses ácidos no estômago, ácidos na nossa corrente sanguínea, a satisfação econômica. Aí eu não estou dizendo que essa satisfação econômica é igual para todos. E aí é que temos que dosar, né? Nós temos que dar muito mais valor ao ser do que ao ter. E a satisfação econômica seria, segundo Joana de Ângeles, a gente ter o necessário para que a gente viva bem. Só que o necessário para uns é diferente do que é necessário para outros. E é isso que precisamos balizar dentro de nós. Então, o item 1 é falando que o equilíbrio dessas três fatores possibilita que o nosso organismo esteja bem. Segundo, produto do inconsciente profundo a se manifestarem como comportamentos neuróticos, os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente em reencarnações passadas, nas quais se desarmonizou interiormente. Olha o que a Joana está dizendo aqui. Que nos conhecer é importante porque lá no nosso inconsciente está gravado todo o nosso comportamento ao longo das várias vidas que já vivemos. Não somos seres encarnados de agora. Nós temos aí um passado que é a somatória. Hoje nós somos a somatória de todas as nossas vidas. Então está tudo gravado lá. Então, o que ela está dizendo assim, que o inconsciente, mesmo que nós não lembremos, ele se manifesta, dando a gente comportamentos neuróticos, hábitos infelizes, entendeu? Por quê? Porque nós vivemos uma vida, nós somos a somatória delas todas. Então, como vivemos no mundo de provas e expiações, o mal ainda impera. Por isso que ela está falando que os nossos comportamentos neuróticos, eles têm uma componente das vidas passadas, que ao longo dessa existência, às vezes nós intensificamos, não prestamos atenção, não observamos, e o que acontece? Acabamos potencializando as falhas, os vícios das vidas passadas, por não nos conhecermos, né? Porque a gente vai ter que tirar de dentro do nosso inconsciente. Por isso que ela diz, isso tudo desarmonizou o nosso interior, que quando a gente reencarna, que vai ser tema do nosso estudo de hoje, quando vem célula a célula, a psíquica e a material unindo, imprime a energia da somatória de todas as vidas nas células materiais, aí vem as sequelas, né? Então, sim, aí o terceiro ponto do controle da saúde de comportamentos neuróticos, a gente já sabe de onde vêm esses comportamentos neuróticos, né? Intensifica nessa vida, mas a gente traz uma bagagem. Aí o terceiro é, assim a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas.
Olha só. Então, a Joana aqui está afirmando que a nossa saúde psicológica decorre de a gente se conhecer, fazer uma autoavaliação de nós mesmos, da nossa consciência, nos libertar dos vícios e trocarmos por virtudes. E a visão correta da vida, o que é da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Ou seja, que eu sou um ser espiritual. Eu não sou um ser material, eu sou um ser espiritual. Então, nós precisamos nos conhecer para poder fazer esse autoexame na nossa consciência. Fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse conosco, e daí trabalhar no que nos impede de fazer isso. E aí, o que acontece? O quarto e último ponto, que é o quê? Os comportamentos neuróticos são desgastantes. Alguém duvida disso? Comportamentos repetitivos de ações nossas, entendeu? Que vão contra a lei maior, eles são desgastantes mesmo. Extrapolam os limites das resistências orgânicas, nos deixa aflitos, ansiosos, e passam a somatizá-los, abrindo campo para as várias enfermidades que poderiam ser evitadas. Quer dizer, aqueles comportamentos repetitivos de raiva, de ódio, de medo, de culpa, de ansiedade, de aflição por tudo, vai realmente extrapolar os limites da resistência orgânica, porque nós vamos incidir neles o tempo inteiro, de acordo com o que vai acontecendo as coisas, a gente não percebe que a gente precisa olhar de outra forma, e a gente somatiza tudo da vida passada com essa vinda, e aí as enfermidades vêm, porque a gente abusa dos órgãos que estão ali, que eles têm um limite de trabalho, e a gente sempre está sobrecarregando-os com aflição, medo, angústia, culpa, raiva e tantos outros. E esse realmente vai puxar esses itens do conceito de saúde e comportamentos neuróticos, vai puxar o nosso tema de hoje, ok? Então, a Joana aqui já abre e diz assim, olha, se a sua mente não tiver equilibrada com a sua vida material e a sua vida espiritual, o conhecimento dela, mudando atitudes, você vai apresentar doenças e comportamentos neuróticos que vão se tornar doenças físicas, ok? Então é isso, gente. Vamos agora para o nosso tema? E aí, como é que vocês estão aí? Tenho certeza que estão aí comentando bastante sobre o tema de hoje. E aí eu tenho até uma pergunta para vocês. Aonde, vai ter a ver com o nosso tema hoje, tá? Aonde reside a nossa memória? Na matéria, no cérebro, né? Ou na mente? Eu queria saber de vocês. Aonde reside? Ou no espírito, né, na realidade? Porque nós temos dois princípios. Vou reformular a pergunta, tá? Não me expressei direito. Nós temos dois princípios universais. Princípio material e princípio espiritual, certo? E aí a minha pergunta para você é o seguinte, essa memória que nós estamos vivenciando hoje, guardando, e as passadas, ela reside aonde? Quando eu estou encarnada, a minha memória reside aonde? Ela reside no meu cérebro ou ela reside na minha mente? Mente significando espírito e cérebro significando essa matéria. O que eu estou vivendo hoje. Tá? Eu queria saber de vocês. Então, olha só, nós já estudamos conceito de saúde e os comportamentos neuróticos semana passada. Hoje nós estamos doenças físicas e mentais. Semana que vem a tragédia do cotidiano. E capítulo 21, Homem Moderno. E nós finalizamos doenças contemporâneas, ok? Então, hoje nós estamos no 19, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa querida contextualização. Eu estou fazendo essa pergunta para vocês porque a contextualização de hoje vai ser diferente da dos outros dias. Doença a gente já sabe o que é, né? É o estado de
como é que eu posso dizer? De dor dos nossos órgãos, do nosso organismo, que vem para o corpo, certo? E as físicas a gente sente, as mentais os nossos sentimentos, do medo, aflição, raiva, angústia, todos, culpa principalmente, todos esses são as doenças mentais, né, que geram doenças físicas, que geram a neurose, a psicose, tantas outras, mas elas advêm desses sentimentos. E aí, a contextualização de hoje é explicar o espírito, tá? Que é energia, criação de Deus. Deus está em tudo, Deus não é uma pessoa. E ele é energia, está na natureza, ele é tudo. E nós estamos mergulhados nele. O perispírito é o modelador do espírito, das impressões do espírito, da energia do espírito para o corpo, que é a matéria. Ele que dá a modelagem, porque o espírito dá a vida, mas como ele é muito fluídico, ele precisa de uma interface, que é o perispírito. Então, o perispírito ele tem um componente espiritual, que pega as impressões do espírito, trabalha, né? Aí o perispírito tem várias camadas, e aí ele vai, pega essa energia e a outra parte do perispírito, a última, é que transforma essa energia que ativa o nosso corpo. Então, o perispírito é o modelador. Mais lá na frente, nós vamos falar de todas as características do perispírito, tá bom? Então, vamos só entender, ele é uma interface que liga o espírito com o corpo. E ele tem várias camadas. Uma dessas camadas é que absorve essa energia do espírito, aí as outras camadas todas trabalham para que a última camada, que chega próximo ao corpo, dê energia a esse corpo e faça vibrar todo o processo de pensar, sentir, não é? Aí, apresentar, a gente pensa, sente, e aí o que a gente faz? A gente apresenta um comportamento, que esse sentimento gera um comportamento, e o comportamento gera uma ação física. Então, nós temos aí os dois princípios universais, o espiritual e o físico. Então, esse espírito faz com que a gente pense, que a gente sinta, esse sentimento gera um comportamento, que aí já está na parte da matéria, esse comportamento gera uma ação, ok? Então, eu falo tanto isso, né, que às vezes eu paro para pensar se eu estou falando todos os itens. E aí eu coloquei essa figura para a gente observar, ele falando assim, olha, o processo de adoecimento. A causa das doenças, tanto as mentais quanto as físicas, estão no espírito doente que ainda somos. Lembra que nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece. Então, realmente somos doentes. E enquanto estivermos reencarnando, temos aprendizado para fazer, tá? E aí, olha, os remédios não curam a doença da alma. Então, aí já está claro para a gente que não é de fora para dentro que a gente vai curar as nossas doenças. Elas começam no espírito e a gente precisa entender essa doença no espírito, tratar antes que ela faça um estresse pela quantidade de ácidos, né, que nós vamos jogar, raiva, rancor, ressentimento, no nosso organismo, que vai fazer com que esse organismo extrapole, que a gente aprendeu no outro estudo, né? Que a gente aprendeu que a repetição de sentimentos gerando descarga hormonais no nosso organismo, eles saturam esse organismo com o tempo. Não é de uma hora para outra. O problema é a repetição desses sentimentos, medo,
culpa, raiva, eles vão desgastando o nosso organismo. E cada organismo desta matéria, ele tem uma especificidade e cada um sentimento desse, ele degenera as células, levando-as ao limite do nosso organismo. Ok? Mais um pouquinho. E aí, como é que está aí o nosso chat? Bombando, com certeza, né? Vamos lá. Doenças físicas e mentais. A expressiva soma de atividades, isso é a Joana já, né? A expressiva soma das atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. Olha só. A expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. A sua estrutura orgânica, aprimorada nos milênios de evolução antropológica, ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Olha só como a Joana é, né? Tudo que nós fazemos, voltados para a matéria, sobrecarregando a nossa mente, porque tudo que nos causa raiva, rancor, mágoa, ela vem de fora para dentro. E aí o que acontece? É a nossa necessidade das coisas materiais, gerando todo esse comprometimento interno, entendeu? Facultando as doenças, corrigindo as atividades externas, nosso corre-corre para o dia a dia, entendeu? Em busca das coisas materiais, ocasionados, a causa está na nossa mente, que ainda não entendeu que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E aí a gente coloca todas as fichas na matéria. E aí tudo que a gente enxerga, ao invés de trabalharmos dentro, a gente não trabalha. A gente está sempre buscando fora o que a gente poderia resolver dentro de nós. E as nossas necessidades não seriam tão grandiosas que fariam com que nós desenvolvêssemos tanto frenesi fora. Por isso que ela está dizendo, as atividades físicas e mentais faz com que a gente pense, que a gente entenda que nós somos um ser inacabado. Por quê? Porque ainda não entendemos a necessidade da reencarnação, o que nós estamos fazendo aqui. Então, a estrutura orgânica aprimorada nos milênios de evolução antropológica, que aí ela está falando da matéria, né, ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Olha só, a nossa estrutura orgânica já mudou muito. Não sei se... Vou dar um exemplo só de vários outros, tá? Os dentes caninos, as crianças não nascem mais com os dentes caninos, porque lá atrás a gente precisava morder raiz, casca. Então, hoje em dia, não nascemos mais com os dentes caninos, entendeu? As crianças não nascem mais, nós até ainda nascemos, eu nasci com os meus ainda, mas tudo incluso, tá? Então, o que acontece? O organismo ele está se depurando nos milênios de evolução antropológica do homem e se moldando às situações de agora. Outra situação, pelo. Nós tínhamos muito pelo, porque não tínhamos ainda as roupas para nos cobrir, para nos proteger das intempéries. Hoje em dia, nós temos menos pelos e tantas outras coisas. Então, o nosso organismo ele vem se adaptando para o nosso estilo de vida. Certo? É isso que ela está dizendo aí. Então, nós somos um ser inacabado, porque ele está sofrendo transformação. Entendido? Vulnerável a transformações degenerativas é tecido que ela está falando, essa matéria, né, que reveste o psiquismo e que, através dos seus neurônios cerebrais, se exterioriza. Gente, o que é o psiquismo? O psiquismo é o nosso comportamento de hoje, as nossas ações, entendeu? Geradas pela mente. Aí ela diz assim, que através dos neurônios cerebrais se exterioriza, afirmando-lhe a pré-existência consciencial, independente das moléculas que constituem a aparelhagem material. Ficou meio confuso, mas eu vou explicar. Olha só o que a Joana está dizendo. Nós, por termos a matéria ela se degenera com o passar do tempo, com a idade, com a velhice. Né? A gente nasce, chega na adolescência, chega na maturidade e depois vai para a velhice. E o organismo se degenera. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mente é a parte espiritual. Cérebro é a parte material.
A mente precisa do cérebro para fazer explodir externamente o comportamento depois dos sentimentos. Entendeu? A gente não falou isso ainda agora? Chega o pensamento, pensamos, atraímos, damos corpo a esse pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. Esse sentimento gera um comportamento, aí já é a parte material, até o sentimento é a parte que a mente trabalha. Aí esse processo chega ao cérebro, que ela fala dos neurônios aqui, que se exterioriza. Agora a Joana vai falar o que eu sempre digo para vocês, né? Os neurônios cerebrais se exteriorizam no quê? No comportamento, e esse comportamento gera uma ação, entendeu? Só que ela afirmando-lhe a pré-existência consciencial, ou seja, que tudo começa na mente, independente das moléculas que constituem a aparelhagem material. Ou seja, independente da matéria, a mente já está pensando o tempo inteiro. Então, nós nunca paramos de pensar, nós nunca paramos de sentir, entendeu? Mesmo com a morte biológica, o pensamento continua, porque a mente é a parte da cerebral, entendeu? A mente é a parte material. Desculpa, gente, é a parte espiritual. E o cérebro é a parte material, que morre com o corpo, entendeu? Por isso que eu fiz aquela pergunta para você. A memória fica onde? No cérebro ou na mente? No corpo ou no espírito? Entendeu? Porque o cérebro é a parte material, que quando nós desencarnamos, ele vai junto, entendeu? A mente, através da energia que ela emite, ela mexe com esses neurônios. Neurônios são materiais, só que ele é fluídico. Pode ver que os neurônios não se regeneram, né, gente? E outra, como é que eles fazem? Eles dão toquinhos, né? Um no outro, energia elétrica, que vem da mente, entendeu? E aí a Joana afirma para a gente que a consciência, isso que gera essa descarga que vem do espírito, independe da parte material, da aparelhagem, ou seja, do cérebro. Por isso que está aqui, ó. Entenda a diferença entre os dois. Um é a parte material e outra a parte mental. E aí eu pergunto para vocês, ficou entendido isso aí? Na próxima aula, nós vamos, como eu digo, nós vamos fazer resumo disso aí. Mas é importante que fique esclarecido isso para vocês, tá bom? Vamos lá, continuar? Falei para vocês que o nosso estudo de hoje, ele era bem técnico, né? Então, vamos lá. A consciência, na sua realidade, é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, porque possui os elementos que consubstanciam na forma que ele torna necessária a exteriorização. De novo, ela só está ratificando aqui, né? Que a consciência, na realidade, é o fator extrafísico, aquilo que eu expliquei. A mente é a parte espiritual. E que essa parte espiritual não é produzida pelo cérebro, muito pelo contrário. O cérebro funciona porque é acionado pela consciência, pela parte mental. Entendeu? Então, quando nós estamos encarnados, nós vamos externar o que pensamos, porque o corpo vai reagir aos impulsos dessa máquina chamada cérebro, que é acionada pelos sentimentos gerados pelo pensamento que deu corpo, ok? Aí diz aqui, ó, o perispírito é o agente da transmissão, pois é no perispírito que está a consciência. Olha só. Por quê? Porque o perispírito ele tem uma parte espiritual que vai quando a gente desencarna e uma parte que fica com a matéria, com o desencarne, com a morte, entendeu? Essa energia pensante, pré-existente, sobrevivente ao corpo, quer dizer, quando a gente morre, fica essa energia, né? Evolve através das experiências reencarnacionistas, que lhe constituem processo de aquisição de conhecimento e sentimento, até lograr a sabedoria. Como consequência, faz-se herdeira de si mesmo, utilizando-se dos recursos que amealha e deve investir para os mais avançados logros, etapa a etapa.
Ela falou bonito, mas na realidade, muito bonito, por sinal, apoteótico, né, gente? Ela falou bonito porque aqui ela está dizendo assim, ó, que é nesse perispírito, tá? Que vai junto com esse espírito eterno, que vai todas as impressões dos aprendizados quando a gente reencarna, que a gente vem para ter as coisas boas e as coisas ruins. A gente leva, é a nossa bagagem espiritual. Se nós fizemos coisas boas, nós vamos levar muitas coisas boas. Se nós não fizemos coisas boas, não muitas coisas boas, fizemos coisas que não eram legais, vai junto com essa memória. Então, essa memória, ela vai no processo de volta à pátria espiritual, mas quando ela volta de novo, com a nova oportunidade, ela vai imprimir tudo que foi falado, que foi dito, né, que foi feito, que foi realizado pelo espírito na reencarnação anterior. Ela faz a somar, porque quando nós estamos aqui, nós somos a somatória de tudo. E aí, quando nós saímos daqui, nós levamos aquilo que aprendemos ou que continuamos fazendo do mesmo jeito. Então, esse perispírito leva todas essas impressões para o espírito. E na próxima reencarnação, porque ele é modelador, ele vai imprimir esse processo todo. Porque o espírito é só energia. Para ele se ligar na matéria, ele precisa do perispírito. Entendeu? Então, quando nós formos seres evoluídos, nós vamos ser só espírito, vamos ser só energia, não vamos ter mais esse modelador. Mas isso é só lá nos espíritos crísticos, né? Da condição do Cristo. Entendeu? Então, ela está afirmando que nós existimos, é pré-existente e sobrevivente ao corpo. Então, uma parte desse perispírito volta para animar um outro corpo na necessidade, quando nós tivermos reencarnado novamente para uma nova oportunidade, e ela vai imprimir essas informações. Isso é muito importante, esse aprendizado hoje, viu, gente? É muito importante, ele é bem técnico, como eu falei para vocês. Olha só, mais uma coisinha aqui para a gente. Em razão disso, podemos repetir que somente há doença porque há doentes. Enquanto não formos perfeitos, as doenças vão existir nesta vida, no mundo de provas e expiações. Se continuarmos aqui, vai continuar existindo. Se formos para o mundo de regeneração, ela vai continuar existindo, porque ainda não somos perfeitos. Então, a doença, o princípio espiritual agindo no princípio material, e ele estando desorganizado, ele não estando ainda equilibrado, ele vai adoecer o material. O material ele é como uma esponja. Quando o perispírito vem, pega no material, imprime toda a energia, todos os nossos pensamentos, todas as nossas matrizes, boas e ruins, entendeu? E ele diz aqui, isto é, a doença é um efeito, olha só, dos distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. Energia pensante, quando ele fala, é espírito, entendeu? Então, a doença, a gente já aprendeu isso, eu vou repetir, a doença é o efeito, a causa está dentro de nós. E que cabe a nós consertarmos, e que cabe a nós aproveitarmos a reencarnação para nos conhecermos e trocarmos vícios por virtudes. As suas resistências ou carências orgânicas resultam dos processos da organização molecular dos equipamentos de que se serve, produzido pela ação da necessidade pensante. Olha só. As suas resistências ou carências orgânicas, quer dizer, tudo que nós viemos nesta vida com deficiência, não nos dando a saúde, muitos casos, tem gente que diz, o meu estômago é sensível, outros dizem, o meu rim é sensível, meu coração é sensível. Tudo isso, quando o espírito vem para reencarnar na concepção, né? Quando há a concepção que o homem e a mulher formam biologicamente o corpo, o espírito vem. Ali é o princípio material. Aí vem o princípio espiritual. Aí vem aquele espírito, cola com aquele corpo e eles se colam célula a célula. Então, quem dá vida a essas células é o espírito.
Lembra que ela falou anteriormente que você desencarna e leva as impressões todas? Então, tudo que você aprendeu está ali, toda a sua bagagem espiritual. Por isso que a gente diz, olha, faça a sua bagagem espiritual. Porque ela não serve só para o mundo dos espíritos, não. Ela é o degrau para a nova oportunidade, para você refazer uma nova oportunidade. Sempre vai ser assim, entendeu? Então, toda vez que vem, que imprime células conectadas de uma tal maneira que todos os desvarios nossos em outras vidas são impregnados ali. Por isso que os pais, quando olham os seus filhos, o corpo é novo, mas a criança, o espírito está ali, é velho, entendeu? E ele já vem com deficiências, ele já vem com a mente, por não estar ainda equilibrada, ele desequilibra as células. Quem estudou química sabe aquelas situações dos spins, né? Que um elétron puxa para o outro e tal. E então, é nesse processo de energia é que os órgãos são lesados ou não. Os órgãos vêm mais sadios, dependendo da sua condição psíquica, entendeu? Então, o equipamento é o que os pais nos dão, biológico. Mas a energia que vai animar esse equipamento vem das nossas vidas passadas, de toda a bagagem que nós fizemos. O psicossoma organiza o soma necessário à viagem, breve no tempo para a individualidade espiritual. Olha só. Aí eu vou explicar para vocês o que é soma, o que é psicossoma. O corpo físico é o soma. O psicossoma é o perispírito que vai modelar esse corpo, que vai trazer as impressões das vidas passadas, do que aquele espírito aprendeu. Está entendido isso? Prestem bem atenção, porque hoje o tema é bem para a gente compreender esse processo espiritual da reencarnação, entendeu? Então, o psicossoma organiza o soma. Claro, é ele que vai dar energia para a matéria, através de todas as experiências que ele tem, para poder vir. E o perispírito, que é esse soma, o soma é o perispírito, ele é um organizador de tudo. Ele imprime, célula a célula, todas as nossas virtudes como os nossos defeitos, todos os nossos sentimentos, bons ou ruins, e que vai dar vida àquele corpo, em todos os seus organismos, entendeu? Com todo o seu organismo. Aí ele diz aqui, breve no tempo para a individualidade espiritual, ou seja, nós vamos de novo ter uma nova oportunidade com a reencarnação, vamos nascer novamente, vamos trazer toda a bagagem espiritual que temos, boa ou ruim, de novo, o que plantamos ontem, nós vamos colher hoje, e nós vamos atrair isso tudo. Inclusive nos processos de aflições que as doenças trazem, entendeu? A gente ganhou um corpo e a gente tem que cuidar desse corpo. Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem um tema chamado cuidar do corpo e do espírito, entendeu? Por quê? Porque ele, quando foi impresso o que nós pensamos, ele vai trazer todas as mazelas ou as virtudes que adquirimos na vida passada. Então, por isso que a gente tem que estar cuidando disso. Lá na frente, olhando, eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Então, urge a gente se consertar, a gente se melhorar, entendeu? E aí, vamos a mais um item, olha só. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas, que lhes são inerentes, convocando o ser às reflexões de reformulações morais, propiciadoras do reequilíbrio. Olha só. A Joana, ela fala no karma. Mas se você for olhar nas nossas obras básicas do Kardec, a gente não fala no karma, não é falado lá no karma. Mas o karma é o quê, gente? É a lesão, o sentimento de culpa, de a gente ter lesionado, de a gente ter infringido a lei de amor, a lei de Deus, a lei divina. É aquela situação que o que eu fiz ao outro
que eu não gostaria que tivesse feito comigo, vai retornar para mim, porque eu tenho que fazer a ele aquilo que eu queria que fizesse comigo, entendeu? Então, esse é o karma, tá? Nos fundamentos da doutrina espírita, não se fala muito no karma, fala na lei de ação e reação, fala na lei de amor de Deus, entendeu? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, entendeu? Quando você não faz, você infringe a lei. E aí é chamado isso de, a Joana chama isso de karma. Quer dizer, a culpa de eu ter lesado a lei de Deus, olha só, vamos prestar bem atenção. A culpa de eu ter infringido essa lei, porque é lei divina, entendeu? Mesmo que eu não a tenha consciência, entendeu? Vai gerar uma culpa. E ela faz parte da minha bagagem. Meu perispírito vai levar isso, entendeu? Esse processo é quando chegar lá que imprimir na célula, eu já vou estar lá com as minhas aflições, os meus vazios, as minhas doenças, que eu não sei de onde vieram. Mas agora você sabe de onde vieram. Vieram da infração da lei de Deus, porque a culpa é um sentimento que degenera órgãos. O medo, por causa da culpa, a gente tem um medo de ser enganado, de ser traído, de ser tudo, porque nós fizemos muito isso. Então, é isso que a Joana chama de karma, entendeu? Lei de ação e reação. Está entendendo? Então, as reflexões e reformulações morais propiciam esse reequilíbrio. Vai fazer com que a gente não, fazendo de novo as ações pretéritas lá do passado, né, as ações antigas, a gente não lese aquele órgão, muito pelo contrário, se a gente entender, a gente refazer esse órgão, mudar a energia que está indo para ele, mesmo que ela esteja lesada, a gente pode ainda tratá-lo. Para quando ele daqui for novamente esse perispírito, levando as impressões, faça com que a gente tenha trabalhado moralmente e modificado a energia que chega no nosso organismo material, não levando ele ao estresse, não levando ele à ruptura, não levando ele ao limite. Na realidade é isso, tá? Nas patologias congênitas, o psicossoma impõe os fatores kármicos modeladores necessários à evolução, sob impositivos que impedem, pelo limite de injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Ela está falando bonito de novo, tá? Ela está dizendo assim, que nas patologias que a pessoa já nasce com uma doença, já nasce com um desequilíbrio, já nasce com a matéria lesada, né? A matéria já vem no processo de doença, que ele só vai passar aqui na Terra, mas que muitas vezes essas doenças não... Na Terra ainda, enquanto ele viver, ele vai levar essas doenças com ele, né? Então, o que ela diz aqui? Ó? Quando a pessoa já vem sem um braço, sem uma perna, já sofrendo do coração, já com doenças assim, tudo isso faz parte da infração da lei de Deus, da lei de amor, que ela impôs ao outro e acabou degenerando a dela no sentimento de culpa, de medo, de aflição, de tudo que gera a gente ter sentimento de culpa, entendeu? Quando a gente lesa a lei de amor, quando a gente não faz ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. E aí ele diz aqui, ó, mas só que há um limite para isso, é isso que ela está dizendo aqui, entendeu? Que faça com que a gente não passe por tudo que a gente fez nas outras vidas numa vida só, para que a gente não quede e não fracasse. Se a gente tivesse só coisas ruins, não tivesse oportunidade de se melhorar, como é que a gente poderia se erguer, gente? Como é que a gente poderia se reerguer? Então, mesmo que você deva muito para a vida maior, você não vai passar nessa vida tudo ao mesmo tempo, entendeu? Você vai passar determinadas coisas que são necessárias, vai ter um ranqueamento, né, de todas as coisas que você lesou, e aí você vai passar, como a gente chama, paulatinamente pelas situações, mas que enseje você não fracassar, entendeu? Então não vem tudo. Vamos olhar uma pessoa nessa vida que está fazendo assim, atrocidades. Na próxima vida, ela vai vir numa situação que ela vai passar pela lei do retorno, né? Só que não vai ser tudo uma vez, porque senão ela não vai conseguir se equilibrar de uma forma rápida, entendeu?
Então, ela não pode, a espiritualidade trabalha na nossa vinda para cá para que a gente, nós todos, tenhamos a condição de passar pelas situações e viver em ondas, ou seja, tem uma época que a gente está muito bem, aí tem uma época que acontece um monte de coisa, a gente passa por coisas, está lá embaixo, né? Mas tudo isso há um equilíbrio para a gente sair vitorioso, entendeu? É a misericórdia divina de Deus. Tu vais passar pelo aquilo que tu fez os outros passarem, mas tem um limite para isso num processo de não vir tudo ao mesmo tempo, mas que nós vamos colher tudo que plantamos, vamos. Só que às vezes uma parte é nessa vida, uma parte na outra, aí você melhora, aí vem na outra mais fortalecida e assim vai. Ok? Eu sei que vocês têm milhões de perguntas sobre isso, né? Esse tema hoje, ele é bem... a gente precisa conhecer bem esse processo do perispírito, entendeu? Do espírito, perispírito e corpo, essa junção. Mas aí eu trouxe as funções do perispírito para a gente, porque eu sei que vocês devem estar perguntando um monte de coisas aí. E aí eu vou deixar bem grande aqui para a gente poder ver. Olha só. Função do perispírito. O perispírito é um instrumento, é um instrumental. O perispírito representa um instrumento ou elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. A função instrumental permite a interação do espírito com os mundos espirituais e físicos, ou seja, o perispírito ele une a energia e une a matéria. Então, ele consegue fazer uma interface nisso, né? Porque ele tem várias camadas para poder um conversar com o outro. Individualizador, a função dos perispíritos. O perispírito apresenta características peculiares à identificação de cada indivíduo. A função individualizadora está relacionada à história e às conquistas evolutivas de cada pessoa. Então, ou seja, ele vai imprimir tudo aquilo que você faz, entendeu? Ao longo da sua existência. Tá? Ele guarda ali dentro tudo. Tá entendendo? É a parte mental nossa, é a parte espiritual. Organizador. Trata-se de um molde que determina ali as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. A função conservadora preserva os mecanismos de manifestação de lei de causa e efeito. A função conservadora preserva o mecanismo da manifestação da lei de causa e efeito. Então, tudo que eu lesei, ele vai imprimir no meu perispírito. Se eu fui uma pessoa raivosa, se eu fui uma pessoa briguenta, tudo isso, quando ele se juntar com as células do corpo, ele vai trazer e vai lesar alguns órgãos, tá? Por causa disso. É muita energia. Ela é degenerativa, como falou a Joana. Sustentadora. Sob o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando desde a formação até o completo desenvolvimento. Olha só, ele sustenta aquilo que eu falei para vocês, né? O espírito é energia e o corpo é a matéria bruta. Então, o perispírito é a interface entre os dois e ele é sustentador, ele vai transferindo desde criança, aliás, quando a gente é gerado na barriga da mãe, né? E aí depois quando nasce, e aí ele vai imprimindo a esse corpo tudo que ele trouxe da outra vida. É a mesma coisa quando a gente troca de celular. Vou dar um exemplo, tá certo? Você tem lá todas as informações suas que você guardou ao longo da existência desde o dia que você comprou aquele celular até hoje, suas informações, agendas, e-mails, tudo. Ele guarda, tá entendendo? E aí, quando você vai comprar um telefone novo, aquele telefone está zerado, ele vem, a gente usa um cabo ou usa as nuvens, né? As informações que estão na nuvem, e aí ele vai e copia tudo para o outro telefone. Entendeu? Tudo que você tinha no telefone anterior vai para o novo telefone. Tá entendendo? É a mesma coisa. Só que o outro telefone não é lesado por isso. Ou seja, ele não fica com defeito por causa disso. Porque o defeito está no espírito. O telefone é coisa material. Mas o que acontece? Ele também imprime para aquelas células e as deforma ou não, entendeu? Mediante aos sentimentos que você gerou ao longo de toda a sua vida, ou seja, sua bagagem espiritual.
Conservadora. A função conservadora garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação. Ele conserva, né, a vitalidade do corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação, o tempo que nós vamos viver aqui na Terra, certo? Fluido vital. Ok? Gente, olha, deixa eu voltar aqui. Eu vou dizer para vocês que este assunto, ele é interessantíssimo e ele não é de fácil compreensão, a não ser aqueles que já estudaram o ESD, que já estudaram o Livro dos Espíritos, que já estudaram as obras básicas da nossa doutrina espírita. Mas também não é difícil de entender. Eu estou traduzindo para vocês de uma maneira que vocês entendam. Mas também não se preocupem, porque o estudo do perispírito, para os estudiosos da doutrina espírita, não é fácil, não, tá? Leva anos nesse aprendizado. Então, devagar, a gente vai aprendendo, aqueles que têm dúvida, vai ser falado em outros itens, outros capítulos, e a gente devagar vai aprendendo, tá bom? Não fiquem preocupados, não. Eu sei que vocês devem estar cheios de perguntas aí, ok? Mas vamos lá. É assim que o aprendizado vai. A gente joga lá na frente o conhecimento, e devagar, depois ele vai tomando corpo e a gente vai entendendo a coisa melhor, tá bom? Então vamos lá. Vou passar para o outro slide. Já estamos quase chegando no final do nosso estudo, certo? E aí ele diz aqui, olha, à medida que a ciência se equipa e soluciona patologias graves, surgem novas doenças, né? Mas tudo, a doença só é feita, a causa está dentro de nós, do nosso desequilíbrio, da nossa lesão à lei de Deus, né? Que a infração, na realidade, à lei de Deus, que é a lei de amor. Isso se dá porque a evolução tecnológica e científica da sociedade não apresenta em igual correspondência o mecanismo das conquistas espirituais. Ou seja, a gente olha mais para fora, para a vida material, do que para a vida espiritual, deixa de fazer a bagagem espiritual, continua vivendo a vida pensando nas coisas materiais e a gente vai, elas ficam e a gente não aproveitou a oportunidade. O homem conquista o exterior e perde-se interiormente. O inevitável conflito se estabelece. A comodidade, o prazer, sem harmonia interna nem plenitude. Por quê? Porque ele não se olha, não se enxerga. Ele não trabalha o ser espiritual que está dentro dele. Não se conhece, não olha para dentro, ele só olha para fora. Desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente aos agentes agressores novos, os quais dá vida e lhe desorganiza os arquétipos celulares, ou seja, imprime de novo nas células, ao longo da existência, vários outros problemas de ordem material e sem entender que ele é um ser espiritual, dando mais valor ao ter do que ao ser. Por isso que eu botei essa balança aí, entendeu? A emoção, trabalhar o que pensa para ter emoções boas, ele não faz porque ele não se conhece, ele só olha para fora. E aí, eu botei esse Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou se dedicará muito para um e deixará o outro de lado, e aí vamos ter problema, né? Então, o homem ele tem que saber de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui, para que ele possa olhar para dentro de si e se transformar. Ok? Então, vamos lá. Ai, desculpa, tirei aqui. E aí, olha só. As tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias facultam as distonias psíquicas, que são somatizadas aos problemas orgânicos, e estes, as suas sequelas, dão surgimento a novos tormentos mentais e emocionais. Mas isso aí é comum, né? A doença começa naquilo que a gente seleciona para alimentar o nosso pensamento, entendeu? Todo o equipamento para funcionar em harmonia com ajustes para as finalidades a que se destina, que é a nossa felicidade, é sermos felizes. Então, a gente precisa trabalhar o ser espiritual que está aqui dentro. A gente tem que olhar o outro com uma extensão de nós mesmos, a gente tem que aprender a amar. Exige perfeita eficiência de todas as peças que o compõem. Ou seja, gente, quem dá a doença para o organismo é a mente. Então, reflita sobre o que você está pensando, modifique pensamento, troque por pensamentos
positivos, entendeu? Se refaça, procure se conhecer. E aí ele diz aqui, da mesma forma, a maquinaria orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica. E esta, por sua vez, dá resposta das diversas peças que aciona, entendeu? Ou seja, da mesma forma, a maquinaria orgânica depende dos fluxos e dos refluxos da energia psíquica. Ou então, o que ela está dizendo aqui? Pense bem, pense coisas boas, alimente bons pensamentos do belo, da ética, da moral, entendeu? E aí, o que acontece? Por sua vez, das respostas das diversas que o acionam, ou seja, acionar pensamentos negativos, de culpa, de medo, de tudo que geram sentimentos ruins, vai fazer com que a gente sobrecarregue a maquinaria orgânica, entendeu? Situação. Aí eu vou botar isso aqui grande de novo para a gente olhar bem. Situação. O pensamento, o pensamento é a forma como você pensa, que você absorve do inconsciente coletivo e é aquilo que você alimenta. Chega os pensamentos, a gente sabe que é 50 a 60 mil pensamentos por dia, né? E a gente pode selecioná-los. Emoções é o que você sente. Reações físicas é o que acontece no seu corpo depois que você tem as emoções. E o comportamento é o que você faz, é a sua ação diante do pensamento vindo da emoção sentida, das reações que essa emoção gerou, aí vai gerar uma ação sua, que é o comportamento, ok? Tudo isso eu sempre falo para vocês, né? Eu vou falar sempre, gente, eu vou sempre repetir, não tem essa não. Vou sempre estar repetindo isso com vocês. Nessa interdependência, tá, que nós temos do nosso pensamento para gerar as emoções, e que vai para o corpo, né? A vibração mental do homem lhe é propiciadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente ou não. Olha só, eu acabei de explicar isso, né? Nessa interdependência da parte espiritual com a parte material, a mente que colhe o pensamento é propiciadora de equilíbrio ou distonia, de coisas boas ou ruins, conscientemente ou não, porque vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento, vai gerar uma ação. Sabendo canalizar a corrente vibratória, ou seja, selecionar os bons pensamentos, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando. Aí quem começa a mandar é a mente, produzindo efeitos de saúde por largo período, não definitivamente, porque nós vamos ter as aflições, a Terra é um lugar de aflições, né? Face à precariedade dos elementos construídos para o uso transitório, ou seja, por estarmos nos planetas de provas e expiações onde o mal prevalece. Entendeu? Então, nós não vamos ter, a gente vai manter mais tempo, quanto mais você luta, se esforça para ter um pensamento positivo, mais efeito de saúde vai gerar no seu corpo. Mas nós vamos ter as aflições, no mundo haverá aflições, né? A gente sabe disso. Por quê? Porque devemos a lei de Deus, a lei maior, a lei de amor. E aí eu botei um bonequinho sorrindo aqui para a gente, tá bom? E aí nós vamos para a última, não menos importante, mas a finalização do nosso tema de hoje, né? Aí a Joana vem e diz assim, na sua essência, a energia pensante, que é o espírito, possui os recursos divinos que deve exteriorizar. Nós somos filhos de Deus, temos ele dentro de nós, e nós precisamos burilar esse diamante bruto que somos. Temos lá todas as coisas inerentes de sermos filhos de Deus. Como ele nos deu o livre-arbítrio, nós mesmos vamos ter que fazer isso, tá? Nós somos os artífices da nossa vida. Para tanto, a semelhança de uma semente, somente quando submetida à germinação, faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, até então adormecidos ou mortos. Olha só, o que ela está dizendo aqui para a gente? Você precisa burilar a essência divina que está dentro de você, que é Deus, que é seu Pai, que é o nosso Pai, entendeu? Nós precisamos reconhecer isso e trabalhar as virtudes dentro de nós, entendeu? Então, isso só vai germinar quando a gente começar a entender, nos conhecer e trabalhar as virtudes dentro da gente, conscientemente, tá? A morte da forma desata-lhe a vida latente. Olha só. A morte da forma, o que é a forma? Entendeu? É o aparelho biológico, né? Desata-lhe a vida latente. Qual é a vida latente? A vida espiritual. Então, quando há a morte do corpo, todos os laços, do mesmo jeito que uniu as células,
os laços vão desatar. E aí a energia não vai poder ser passada. O perispírito, uma parte dele vai com a matéria, outra parte dele vai para o plano espiritual com o espírito. Já pensando numa outra oportunidade, entendeu? Levando todas essas impressões que vão ser trabalhadas na erraticidade para quando vir, a meta é ter sucesso, ou seja, trocar vícios por virtudes. A morte da forma, a forma é o perispírito, é o corpo, desata a vida latente, entendeu? Que é a vida espiritual. Aí a gente volta para o plano espiritual. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Olha só, a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia. Ou seja, tudo que nós fizemos para trabalhar o ser que somos vai no perispírito, que vai trabalhar o novo corpo e ele vai vir de uma forma mais harmônica, sem menos doença. Gente, doença é resultado de mente doente. Esse intercâmbio, nas diversas reencarnações, vai acabar nos transformando em seres com a saúde ideal. Por quê? Porque vamos evoluir, vamos do animalismo, né, ao amor, da sublimação do simples ignorante para o ser elevado espiritualmente, filho de Deus, com todas as características deste Pai que nos criou. E aí eu coloquei esse ciclo aqui, ó. Evolução do espírito inteligente. De lá do animal ganhamos a inteligência. Fomos criados, criação do espírito por Deus, vida de relação na Terra, para a gente poder respeitar o outro como a nós mesmos. Morte do corpo físico, quando termina, né, o fluido vital, volta ao plano espiritual. Aí, depois, com todas as impressões, toda a bagagem que nós fizemos, né, a gente vai ver, necessito de um ciclo de aprendizado na matéria de novo? Se sim, a gente vai ter reencarnação, aí vem o perispírito, imprime tudo naquele, na hora da concepção, na parte material, para uma nova oportunidade. E aí a gente volta para a vida de relação, aí vai a morte do corpo físico, isso infinitas vezes, né, até a gente se melhorar. Aí volta ao plano espiritual, né, com a morte do corpo físico. Aí, de novo, necessita o ciclo de aprendizado material, depois de tantas experiências que a gente foi imprimiu na matéria, toda a nossa bagagem espiritual, a nossa consciência da nossa melhoria. E aí a gente se melhorando, vai melhorando também a matéria vai ficando melhor, vai ficando mais fluídica, entendeu? Vai ficando mais fluídica mesmo é a palavra, mais fina, menos doença. E aí vai chegar um momento que a gente vai passar pelo processo evolutivo, né? Vai saber depurar os sentimentos, aí vai chegar na sublimação, que é o amor, e aí vai dizer que a gente não precisa mais. E aí a gente continua a evolução no plano espiritual, e aí a construção eterna do conhecimento e felicidade auxiliando a Deus, ou seja, a gente só energia auxiliando outros espíritos criados por Deus, porque Deus não para de criar, entendeu? Mas a gente não vai passar por vários, né, processos, vamos pegar cada vez. Quanto mais a gente se melhora, mais essa matéria é menos grosseira, até que a gente não precisa mais reencarnar, entendeu? A gente é só energia, que nem Deus. A gente vai estar na natureza, ajudando Deus nessa criação, ajudando Deus a cumprir a lei de amor, entendeu? Aonde eu olho o outro como uma extensão de mim mesma, aonde eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Ok, gente, passamos aí 9 minutinhos, mas é muito bom, mesmo estando à distância, estar com vocês. E eu desejo a todos uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Vamos fazer uma prece rápida, né? Porque estamos saindo gratificados desse estudo. Não se preocupe que nós vamos falar várias vezes sobre isso. Vai devagar aprendendo. E o tema da nossa próxima semana é a tragédia do cotidiano, capítulo 20. E eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Desejo uma excelente noite e que, neste momento, fechando nossos olhos, nós só temos a te agradecer, Senhor, por mais uma explicação maravilhosa da nossa querida Joana, por esse tema da espiritualidade, do entendimento de como processa-se
como é o processo da evolução, que tu amplie a nossa capacidade mental, que a gente possa ter um compreendimento maior disso e trabalhar em prol da nossa melhoria íntima, para que um dia, Senhor, nós possamos sair dessa vida muito melhor do que entramos. Abençoa o planeta Terra, a todos nós que estamos nele, a todos que estão necessitados do teu amor, que somos todos nós, né? Nessa grande escola, nesse grande hospital, nessa grande oportunidade. Nos auxilia, Senhor, dá-nos a coragem da fé. A todos que estão aqui, chuva de bênçãos para todos nós. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E eu sei que, enquanto tivermos aqui na Terra, realmente nós vamos querer estar presente para mais um aprendizado, que assim seja. Então, gente, obrigada. Nosso próximo tema é a tragédia do cotidiano. Leiam, tá? Prestem atenção, se questionem e um beijo grande para todos, um grande abraço de coração e até a próxima terça-feira. Que assim seja.